Queremos culpar Deus pelas coisas que nos sobrevêm, pelas coisas que nos acontecem, pela situação do mundo, pelo que nós passamos, pelas pandemias, pelos terremotos, e achamos que Deus é responsável e dizemos, mas se Ele existe, por que tudo isso acontece? A questão que falamos e afirmamos isso é porque desconhecemos as Escrituras e somos arrogantes, achando que, ao mesmo tempo em que queremos viver a nossa vida, Deus tem a obrigação de cuidar de nós. Mas não entendemos que nós fomos entregues às próprias paixões, entregue à nossa própria realidade. E o que nós precisamos entender é que tudo isso que ocorre é decorrente, é resultado do nosso pecado, da nossa transgressão, da nossa forma de viver contrária à natureza de Deus, contrária ao seu plano e propósito para as nossas vidas. Lá na carta de Paulo aos Romanos, ele fala deste aspecto que fomos entregues à própria paixão. Diz lá em Romanos 1, 28 até 32, e como não querem saber do verdadeiro conhecimento a respeito de Deus, um fato, tá? Deus, ele entregou os seres humanos aos seus maus pensamentos, de modo que eles fazem o que não devem. Estão cheios de todo tipo de perversidade, de maldade, de ganância, de vícios, ciúmes, crimes de morte, brigas, mentiras e malícia. Caluniam e falam mal uns dos outros, têm ódio de Deus e são atrevidos, orgulhosos e vaidosos. Inventam maneiras de fazer o mal, desobedecem os pais, são imorais, não cumprem a palavra, não têm amor por ninguém e não têm pena dos outros. Eles sabem que o mandamento de Deus diz que aquele que fazem essas coisas merecem a morte. Mas mesmo assim continuam a fazê-las e, pior ainda, aprovam os que fazem as mesmas coisas que eles fazem. Realidade humana? Sabemos que sim, isto é o que traduz a realidade humana. O homem, o pensamento natural, a natureza humana se revela nessas atitudes, nesta maneira de agir. E ainda queremos culpar Deus por tudo isso. A responsabilidade é nossa. A responsabilidade da nossa morte, e quando falamos de morte, estamos falando de estarmos separados de Deus, ou seja, sem a vida de Deus. Se o nosso modo de vida está baseado nessas ações que acabamos de ler, isso quer dizer que nós vivemos pela natureza humana. E a gente precisa entender uma coisa. Deus fez a sua oferta revelando a sua graça em Cristo Jesus. Cristo veio para revelar o Deus invisível, para mostrar o verdadeiro Deus e o propósito dele para as nossas vidas e ensinar-nos acerca de como devemos viver neste mundo. Temos Cristo como modelo, como exemplo daquilo que é a vontade de Deus para as nossas vidas. Mas sabendo da nossa incapacidade de vivermos desta maneira, esta oferta de Cristo, ou seja, o morrer naquela cruz para remover as nossas dívidas, ou seja, o nosso pecado, o nosso modo de viver contrário à natureza de Deus, ele se fez oferta para que nós pudéssemos, ao nos submetermos a ele, reconhecendo que somos pecadores, ou seja, que vivemos de maneira contrária ao que Deus planejou, nós recebemos o perdão de nossos pecados. O arrependimento que João Batista pregou, que Jesus falou, é acerca disto, ou seja, do desejo de mudar, de compreender que vivemos de forma equivocada e que precisamos mudar a nossa maneira de viver. E que, portanto, a única razão e a única forma de encontrarmos a verdadeira vida, o verdadeiro modelo, é quando nós nos submetemos
a Cristo Jesus, reconhecendo Ele como Senhor e Salvador. E ao fazermos isso, nós somos feito uma nova criatura. Nós nascemos de novo, nascemos do Espírito. Agora um novo ser, um ser criado segundo a imagem de Cristo. Recebemos a mente de Cristo, o coração de Cristo e somos participantes da natureza de Deus, ou seja, recebemos da vida de Deus. E por termos recebido isso, nós fomos capacitados para vivermos como agrada a Deus, ou seja, na realidade, segundo os valores eternos, segundo os valores do reino de Deus. Por isso que Jesus disse que o reino, ele vem de forma invisível, ele está no nosso meio, porque ele se traduz na maneira como nós vivemos, como imitadores de Cristo. Por isso que Jesus disse, olha, quer ser meu discípulo? Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Ou seja, morrermos para nós mesmos, para a natureza humana, para essa natureza pecaminosa, essa natureza que não traduz Deus, não revela Deus ao mundo. Tendo eu sido salvo, reconhecendo que Cristo é o meu Senhor e meu Salvador, eu preciso fazer uma jornada de crescimento, amadurecimento, ou seja, rejeitar a natureza humana, o modo de pensar da natureza humana e seguir o modelo que Cristo nos deixou, para revelarmos Deus, para revelarmos o seu reino, para revelarmos a sua justiça. Que a gente possa entender, compreender e nos sujeitarmos a Cristo, reconhecendo que Ele fez tudo o que precisamos para a reconciliação e que o homem é o que é porque Deus o entregou às próprias paixões. E Ele não controla o que nós fazemos e que toda essa realidade que existe no mundo, de toda essa situação que passamos, é decorrente da nossa natureza, do nosso pecado, é nossa responsabilidade. E Deus não tem nada a ver com isso. Que a gente possa entender, compreender isso e entender que precisamos nos submeter a Cristo para que possamos fazer diferença neste mundo, para que possamos tornar a terra algo habitável, suportável, para que as pessoas possam ver Deus. Que a gente entenda, compreenda e que a gente possa se submeter de fato a Cristo como Senhor e Salvador, vivendo segundo o modelo que Ele nos deixou. Graça e paz sobre a tua vida. Amém.